Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. E aí galera, eu sou Apollo Hunter e seja muito bem-vindo ao canal Super Hero. E hoje, gente, eu vou contar pra vocês uma das histórias mais perturbadoras do universo do Homem-Aranha. Pois é, a Gwen Stacy engravidou do Duende Verde. Sim, essa história é bizarra, já dói o coração só de pensar nisso, mas infelizmente é a mais pura verdade. E antes da gente começar, se você gosta de Marvel e DC Comics, já clica no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho para que você fique mais por dentro do universo maravilhoso dos super-heróis. Mas beleza, chega de falação e bora pro vídeo. A nossa história começa um bom tempo depois da morte da Gwen Stacy. Lembra daquela história que o Duende Verde jogou ela de cima da ponte e ela acabou morrendo? O filme O Espetacular Homem-Aranha 2 até retratou essa cena e tal, e toda essa história que eu vou contar agora pra vocês faz parte do arco Pecados Passados, que se iniciou na HQ Amazing Spider-Man número 509 e finalizou em Amazing Spider-Man número 514. Ela se passa alguns anos depois do Peter Parker ter a sua namorada assassinada pelo Duende Verde. Pois é, agora alguns anos já se passaram, o Peter Parker já é noivo da Mary Jane e um certo dia estavam os dois jantando junto com a tia May e a campainha toca. Então a tia May se levanta e vai ver o que é. E você sabe o que era? Um vilão? Alguém muito poderoso? Não, era só o correio mesmo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o correio trouxe uma carta que deixou a tia May espantada. Ela então entregou essa carta para o Peter Parker, que ficou ainda mais espantado, porque essa carta era de ninguém mais, ninguém menos que Gwen Stacy. Sim, a sua amada tinha escrito pra ele uma carta antes de falecer. A carta falava sobre algo terrível que ela tinha feito e também diz que ela tinha muito medo de contar isso pra ele e tinha medo dele nunca mais olhar na cara dela. Ela se desculpa antes mesmo de contar o que era essa coisa tão terrível. Porém, a carta acaba pela metade, bem na hora que ela iria revelar o grande mistério. É sempre assim, né? É sempre assim, brincadeira. É igual quando você tá assistindo uma série que você ama muito, aí a porcaria do episódio acaba bem no melhor momento. É complicado, é complicado. Pois bem, voltando pra nossa história, o Peter ficou muito intrigado. Ele conta pra Mary Jane sobre essa tal carta e fala que é verdade, que antes mesmo da Gwen morrer, ele sentia que ela tinha algo muito estranho, que ela tava bem diferente. Ele até relembra que a Gwen viajou pra Europa sem o menor aviso, depois que o pai dela morreu, e ficou por lá por 4 meses, sem falar nada com o Peter Parker. Simplesmente sumiu, foi pra Europa e ficou 4 meses lá. E quando ela voltou, o Peter já percebeu logo de cara que ela tava muito diferente. Alguma coisa tinha acontecido. Porém, não deu tempo dela contar pra ele o que era essa tal coisa, porque o Duende Verde matou ela antes. Mas beleza. Aí, no mesmo dia que o Peter recebeu essa carta, ele não conseguiu dormir à noite. É claro, né? No lugar dele, nem eu conseguiria. E então, ele resolve visitar o túmulo da Gwen Stacy durante a madrugada chuvosa. Só que enquanto ele estava em pé, na frente da lápide da sua antiga paixão, ele é atacado por 2 seres encapuzados, muito rápidos e muito fortes. E eles sabiam quem ele era. Afinal, eles chamaram ele pelo nome. Mas como o Peter estava em desvantagem, e ele não é bobo nem nada, ele conseguiu, meteu o pé de lá, conseguiu fugir dos dois. E saindo de lá, é claro que o Peter associou as duas coisas: ter recebido uma carta da Gwen Stacy e ter 2 pessoas encapuzadas atacando ele no túmulo da Gwen Stacy. A única coisa que ele não entende é por que estão fazendo isso. Por que querem matar Peter Parker? Quando ele chega em casa, ele conversa com a Mary Jane e os dois descobrem que no verso da carta tinha marca de lápis em relevo. E então eles chegam à conclusão que a Gwen Stacy escreveu a continuação dessa carta em cima dessa folha, e por isso que estava marcado. E o Peter diz então que no dia seguinte vai levar a carta para uma perícia, para ver o que eles conseguem descobrir o que estava escrito nessa segunda parte da carta. Enquanto ele estava conversando com a Mary Jane, a tia May chega e chama eles pro jantar. Aí beleza, os dois descem lá pra comer com a tia May, só que ela entrega uma outra correspondência pro Peter. Só que dessa vez, dentro dessa caixa haviam 2 fotos, uma da Mary Jane e outra da tia May, e junto tinha um bilhetinho dizendo:
podemos matar as duas quando quisermos. Já no dia seguinte, quando o Peter Parker estava de Homem-Aranha salvando a cidade, ele resolve dar uma pausa e ligar pra tia May, pra ver se tava tudo certo com ela. Porém, é uma voz masculina que atende a ligação e diz que raptou a tia May, e que se o Peter quisesse ver ela novamente, ele deveria ir a um galpão abandonado dentro de 10 minutos. O Homem-Aranha sai correndo desesperado e chega nesse tal galpão. Porém, era uma cilada, Bino. Não tinha nenhuma tia May lá. Só tinha uma bomba que explodiu e arremessou o Peter Parker pra muito longe. E é aí que aqueles dois seres encapuzados aparecem novamente. E eles começam a bater muito no Peter Parker, só que eles não matam ele. Eles falam que ainda não é hora dele morrer e que eles vão fazer ele sofrer muito ainda. E eles também dizem pra ele não se preocupar, que antes deles matarem ele, eles vão contar por que estão fazendo isso. Aí, saindo do galpão, todo machucado, o Homem-Aranha vai até a perícia onde ele deixou a carta para ser examinada. E os peritos conseguiram desvendar apenas algumas frases do que estava escrito nessa segunda parte da carta. Porém, apesar das poucas frases, dava para ler que a Gwen confessou para o Peter Parker que ela estava grávida. E ela tinha dado à luz a gêmeos. Era um menino e uma menina que nasceram prematuros e se chamavam Gabriel e Sarah. E então caiu a ficha do Homem-Aranha. Aquelas duas pessoas que estavam atacando ele todo momento eram os filhos da Gwen Stacy. Cara, mano, eu cheguei até a arrepiar, velho. Você é louco, tio. O Homem-Aranha fica extremamente chateado e muito preocupado. Não era possível que aqueles dois seres fossem filhos da Gwen Stacy. Afinal, eles eram adultos. E fazia um pouco mais de 8 anos que a Gwen tinha morrido. Então nada fazia sentido pra ele naquela hora. Como que crianças de 8 anos teriam força, altura e aspectos de adultos? E é aí que ele pensa que essas crianças podem não ser crianças normais. O Peter Parker então, em uma tentativa desesperada para tentar resolver esse mistério, faz uma coisa que ele não queria ter feito. Ele vai até o túmulo da Gwen Stacy e atravessa um pedaço de ferro no caixão dela, só para conseguir pegar uma amostra de DNA. E durante essa mesma noite, ele invade o laboratório que ele tinha deixado a carta lá pra perícia, só para fazer o exame para ver se realmente aquele DNA batia com o dos gêmeos. Mas, enquanto ele estava realizando o teste de DNA, um dos encapuzados invade o local e começa a ameaçar ele com uma arma. E essa pessoa era uma mulher. E ela disse que o seu irmão Gabriel estava prestes a chegar. E ela fazia um discurso que o Peter Parker não estava entendendo nada. Ela dizia que o Peter não se importava com a vida das pessoas e que por isso ele merecia morrer. O Peter é claro que não entendeu nada. E como ele viu que ela estava prestes a atirar nele, ele conseguiu imobilizar ela e tirar a sua máscara. E pã! Uma enorme surpresa! Ela era idêntica a Gwen Stacy. E o Peter ficou totalmente assustado. Ele não tinha reação nenhuma. E foi aí que o Gabriel, o irmão dela, chegou e conseguiu levar ela. Os dois conseguiram fugir. Com a fuga dos dois do laboratório, o Peter consegue concluir o seu teste de DNA e confirma que os dois são sim filhos de Gwen Stacy. E é então que nós temos a primeira visão nítida dos dois irmãos sem capuz. Eles aparecem sem a máscara e conversam sobre o Peter. Durante a conversa, o Gabriel fala pra Sarah que agora eles têm certeza de que o Peter é o pai deles e que ele matou a Gwen Stacy. E aí a HQ então corta pro Peter Parker voltando pra sua casa e encontrando a Mary Jane. E ele tenta explicar pra ela que aqueles filhos não são dele. Ele jura pra Mary Jane isso. Ele chega até a revelar que ele e a Gwen Stacy nunca tiveram relação sexual. E ela diz que ele não precisa jurar, porque ela sabe que isso é verdade. E ela diz também que sabe quem é o pai dos filhos de Gwen Stacy. Nossa, mano, uma reviravolta atrás da outra, cara. Já deu pra ver que o bagulho é louco, né? Já deu pra ver que essa história é de dar no coração. Com essa revelação, o Peter fica extremamente abalado e começa a chorar muito. Ele não se conforma da Mary Jane ter escondido esse segredo por tantos anos. Ele então fica muito bravo e pede pra ela explicar absolutamente tudo o que ele não sabe. A partir de agora, galera, o que eu falar aqui é uma lembrança da Mary Jane, beleza? A Mary Jane então conta que antes da morte da Gwen Stacy, o filho do Norman Osborn, o Harry Osborn, teve uma overdose de LSD. E o seu pai não queria levar ele pro hospital porque ele queria evitar que o nome dele saísse nos jornais dizendo que o seu filho estava envolvido com drogas. E então a Mary Jane e a Gwen Stacy foram cuidar do Harry na casa dele. Lá elas viram que a situação dele era muito crítica e que ele precisava urgentemente ir pro hospital. A Gwen então foi conversar com o Norman sobre isso e deixou a Mary Jane lá com o Harry no quarto dele. A Mary Jane então conta
que a Gwen demorou muito pra voltar e que ela tava ficando preocupada. Então ela foi atrás pra ver o que tava acontecendo. E foi aí que ela ouviu atrás da porta toda a conversa entre a Gwen e o Norman Osborn. Ela ouviu e descobriu que a Gwen tinha engravidado do Norman durante o tempo que ela ficou na Europa. E eles estavam discutindo porque a Gwen não queria deixar a guarda com o Norman. Ela não queria que ele nem tivesse contato com os filhos dela. Ela achava ele um louco. Ela dizia que ele não sabia cuidar nem do Harry. E por isso ele não era digno de cuidar dos filhos dela também. E quando os dois terminaram a conversa, a Gwen saiu, bateu na porta e virou pro corredor. E foi aí que ela viu que a Mary Jane escutou tudo. As duas então se abraçam e começam a chorar. A Gwen então contou tudo como aconteceu. Ela disse que na época que ela estava na Europa, por algum motivo não especificado na HQ, ela foi atrás do Norman. E chegando no hotel em que ele estava, ela viu que ele estava muito angustiado e muito triste, mas que ao mesmo tempo ela sentiu uma ligação muito forte entre os dois. Ela disse que sentiu um poder muito grande e muito forte exalando dele, e que com isso ela não conseguiu resistir. Ela disse que ela tentou, mas não resistiu. Ela teve relações sexuais com o Norman Osborn. E o pior, acabou engravidando dele. A partir desse momento, acabou a lembrança da Mary Jane. Cara, não pode ser, cara, não pode ser. A Gwen Stacy, a própria Gwen Stacy, a grande paixão da vida do Peter Parker, engravidou do Duende Verde, cara. É inaceitável, cara, Eu fico mal, cara. Eu fico mal, na moral mesmo. É só em mim ou em vocês também bate uma angústia? Sei lá, cara, me dá uma sensação muito ruim pensar nisso. Credo, mano. Sei lá, eu não consigo acreditar. Mas infelizmente é verdade. Mas beleza, continuando a história. Depois dessa história que a Mary Jane contou pro Peter, tudo começou a fazer sentido na cabeça dele. Agora ele entendia tudo o que estava acontecendo. A morte da Gwen Stacy foi pra tirar ela do caminho para que o Norman tivesse contato com os filhos dele. E que o Norman tinha encontrado as cartas que ela tinha escrito pro Peter Parker. Ele então manipulou os gêmeos e fez eles acreditarem que o Homem-Aranha era o pai deles e que o Cabeça de Teia que tinha matado a mãe deles. E o Peter também percebeu que aquelas crianças cresciam muito rápido por conta do soro mutagênico que o Norman usava nele e que isso tinha sido passado pro DNA deles. Não, e cara, agora é a parte que mais me angustia, de verdade mesmo. O Peter pergunta pra Mary Jane se o Norman Osborn foi o primeiro homem com que a Gwen Stacy teve relações sexuais. E ela não responde. Ela fica olhando pro Peter com cara de choro. Só que o Peter entende o que ela queria dizer. O Peter então entra em um estado de fúria assustador. Ele começa a ficar muito bravo, chorar, gritar e quebrar tudo que tá em volta deles. Ele não conseguia acreditar naquilo tudo. Ele não acreditava que o seu maior inimigo, o cara que ele mais odiava, teve relações com a sua antiga paixão, com o grande amor da sua vida. O seu grande amor, a menina que ele tanto amava, tinha ido pra cama com o Duende Verde, o seu eterno inimigo. Ele detona quase toda a casa, ele continua quebrando tudo, até que a Mary Jane abraça ele e ele ajoelha no chão e começa a chorar. O Peter então diz que ele precisa ajudar os gêmeos, que ele precisa achar uma cura para esse envelhecimento rápido deles antes que eles morram de velhice muito cedo. E também ele queria convencê-los que ele não era o pai deles e que muito menos ele tinha matado a Gwen. Mas como ele ia falar isso? Como ele ia fazer isso? Como que ele ia marcar um encontro com esses dois? Como que ele entraria em contato com eles? E foi aí que ele teve uma ideia brilhante. Ele resolveu fazer uma coletiva de imprensa. E enquanto ele estava ao vivo na televisão, ele falou pro Gabriel e pra Sarah encontrarem ele na mesma ponte em que a Gwen Stacy morreu. Não deu nem meia hora disso e os dois já estavam lá na ponte com o Peter Parker. Chegando lá, eles começaram a conversar e o Peter contou toda a verdade pra eles. Contou tudo mesmo. E a Sarah acreditou. Mas o Gabriel não. O Gabriel não conseguia acreditar que o homem que criou eles estava mentindo o tempo todo. Pra ele, o Norman Osborn era o cara bonzinho e o Homem-Aranha era o cara ruim. Ele sequer acreditou que o Norman Osborn era o Duende Verde. E então ele partiu pra cima do Homem-Aranha e os dois começaram a brigar. E no meio dessa confusão, a polícia chega e começa a atirar nos três. O Homem-Aranha derruba o Gabriel no rio e a Sarah é atingida por um tiro da polícia. O Peter então salvou a Sarah e levou ela pro hospital. E o Gabriel foi se refugiar no esgoto. Isso mesmo, o esgoto. Isso porque um dia o Norman Osborn falou pros gêmeos que quando eles matassem o Homem-Aranha era pra eles irem em uma localização que ficava no esgoto. Mas o Gabriel decidiu ir antes do tempo. Ele aproveitou que tinha caído no rio e foi pro esgoto. Foi ver o que era aquele negócio que o Norman queria que eles descobrissem. E foi aí que ele viu que tudo que o Homem-Aranha disse
era verdade. Nesse lugar que ele foi, era um esconderijo secreto que o Norman tinha construído e tinha roupas do Duende Verde pra ele e pra sua irmã, junto com um vídeo gravado pelo próprio Norman contando toda a verdade pra eles. Nesse vídeo, o Norman dizia que queria que o Gabriel e a Sarah seguissem o seu legado. Mas beleza, já eu continuo essa parte do Gabriel, guarda aí na cabeça. Agora, voltando pro hospital, lá o Homem-Aranha descobre que a Sarah precisa de uma transfusão de sangue, só que o corpo dela não aceita nenhum tipo de sangue, porque ela é geneticamente modificada. Então o Homem-Aranha se prontifica a doar e tcharam! Dá certo, o sangue dele é aceito pelo corpo da Sarah. Isso porque, é claro, o sangue dele também é geneticamente modificado. E com isso ele salva a vida dela mais uma vez. Mas o problema surge quando o Peter está deitado no hospital se recuperando da transfusão de sangue, quando chega um duende e destrói tudo. Só que esse duende é um duende diferente, porque sim, é o Duende Cinza. Pois é a primeira aparição do Duende Cinza em uma HQ do Homem-Aranha. São dois acontecimentos muito legais nessa história que eu tô contando pra vocês. A gravidez da Gwen Stacy e a primeira aparição do Duende Cinza. E você já deve imaginar quem que é esse Duende Cinza, né? Lá no esgoto, mesmo sabendo toda a verdade, o Gabriel decide seguir os passos do Norman Osborn e continuar com o legado do Duende Verde. Ele aplicou então o soro mutagênico que o seu pai também usava, mas como o seu sangue já era geneticamente modificado desde o seu nascimento, ele ficou ainda mais louco e ainda mais forte que o Duende Verde. Ele então vestiu o uniforme que o seu pai tinha deixado, o uniforme do Duende Cinza, e foi atrás do Homem-Aranha. E quando ele sequestra o Peter Parker lá no hospital, ele leva o Cabeça de Teia lá pro terraço. E enquanto ele está ameaçando o Homem-Aranha de morte, surge a sua irmã, a Sarah. E ela está segurando uma arma e apontando pro seu irmão, falando pra ele deixar o Peter Parker em paz. E o novo Duende fica muito bravo. Ele fala, mano, você tá do lado dele, eu que sou seu irmão. E por ele ficar tão irritado, ele lança vários mísseis em direção a Sarah, mas ela consegue desviar de todos. E depois que ela consegue desviar desses mísseis, ela então atira no planador dele, que explode e lança ele pro mar. Acreditando que ela tinha matado seu irmão, ela começa a chorar e fala pro Homem-Aranha que ela tem que ir embora. E ela sai correndo. O Homem-Aranha até tenta correr atrás dela, mas por conta da transfusão de sangue e por ter apanhado ainda do Duende Verde, ele acaba desmaiando. E quando ele acorda, ele está nos braços da Mary Jane. Mas ele está tendo uma visão e na frente dele, pra ele está vendo a Gwen Stacy. E ele diz que pra sempre vai amá-la. A HQ Amazing Spider-Man número 514 acaba quando uma família encontra o Gabriel desmaiado na praia. Eles então o acordam e perguntam se tá tudo bem. Ele diz que não se lembra de nada e não se lembra nem do seu nome. Fim! E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que é uma história bem comprida, mas é uma história bizarra e bem diferente, que eu acreditava que vocês mereciam saber tudo bem explicadinho. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo, sei lá, batata xadrez. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo batata xadrez. Eu não sei também porquê, mas foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, sapeca o like aqui embaixo, que isso me ajuda muito e me incentiva a trazer cada vez mais vídeos pra vocês. Siga todas as nossas redes sociais para que você fique mais por dentro do canal Super Hero. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.